O que é o divórcio? O divórcio é o ato jurídico que encerra definitivamente o vínculo matrimonial entre duas pessoas, dissolvendo o casamento civil e suas consequências pessoais e patrimoniais. É o processo legal que encerra o casamento, ou seja, faz com que as pessoas sejam consideradas solteiras de novo perante a lei. Não existe meio divórcio, ou o casamento continua ou termina com o divórcio. E qual a base constitucional e legal na Constituição Federal no artigo 226, parágrafo 6º da Constituição Federal é o principal comando: o casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. Esse texto, modificado pela Emenda Constitucional 66 de 2010, aboliu a exigência de prazos e de separação prévia como condição obrigatória para o divórcio, tornando-o um direito potestativo de quem deseja terminar o vínculo. No Código Civil, no artigo 1571, inciso 4 do Código Civil de 2002 lista o divórcio como causa de extinção da sociedade conjugal. Em outros artigos do Código Civil e do Código de Processo Civil, em seu artigo 733, tratam de procedimentos e efeitos na partilha de bens, filiação, alimentos, etc. E o que diz as leis complementares? Na Lei nº 11.441 de 2007, permite o divórcio extrajudicial, em cartório, quando consensual, ou seja, quando se tem acordo entre as partes e sem filho menor ou incapaz. Quais as principais mudanças históricas e seu impacto contando rapidamente até 1977? O divórcio não existia formalmente no Brasil, havia apenas desquite ou separação. A Lei nº 6.515 de 1977 introduziu o divórcio, mas com requisitos rígidos, separação prévia longa, motivo, etc. A Emenda Constitucional 66 de 2010 transformou profundamente o Instituto, eliminando a necessidade de separação prévia ou motivo, e consolidando o divórcio como direito potestativo e imediato. E quais as modalidades de divórcio no Brasil? Temos a judicial quando há discordância entre as partes ou quando existem filhos menores incapazes. Pode ser consensual, acordo sobre bens, guarda, pensão, etc. Litigioso, quando há conflito entre os cônjuges. Há também a extrajudicial, em cartório. É permitido quando o casal está de acordo sobre tudo, bens, guarda, alimentos, e não existem filhos menores ou incapazes. Fundamentado na Lei 11.441 de 2007 e no artigo 733 do Código de Processo Civil. O que é este tal de direito potestativo e unilateralidade? Hoje, o divórcio é tido como direito potestativo. Basta a vontade de uma das partes para iniciar o processo, não é mais necessária a concordância do outro cônjuge e não existem prazos de separação obrigatórios. E qual o impacto prático disto? Um juiz pode decretar o divórcio mesmo sem o consentimento do outro cônjuge ao apreciar o pedido. Há também debates legislativos em andamento, projetos de lei em tramitação no Congresso, para permitir o divórcio unilateral diretamente no cartório, sem necessidade de intervenção judicial, em linha com a tendência de desjudicialização e autonomia privada. Quantos aos efeitos jurídicos principais do divórcio, temos a guarda e convivência de filhos, regulada pelo artigo 1583 e seguintes do Código Civil. A tendência jurisprudencial e legislativa é priorizar a guarda compartilhada quando possível, considerando o melhor interesse da criança. Também temos a partilha de bens, depende do regime de bens adotado no casamento, comunhão parcial, universal, separação, etc. Em regra, adota-se o regime pactuado, na falta dele, aplica-se o regime legal de comunhão parcial de bens. Ainda temos alimentos. Pode haver pensão alimentícia entre cônjuges e ou aos filhos conforme necessidade e possibilidade, regulada pelo Código Civil e jurisprudência dominante. Temos também outro tópico que é a alteração de estado civil. A decretação do divórcio muda o estado civil para solteiro. Divórcios estrangeiros só produzem efeitos no Brasil após homologação pelo STJ e registro no cartório competente. Qual é a atual jurisprudência e entendimentos mais recentes? Do STJ, a jurisprudência consolidou que a Emenda Constitucional 66 de 2010 prevalece sobre dispositivos que ainda mencionam prazos ou separação, por força hierárquica constitucional. A separação judicial ainda existe como alternativa, mas o divórcio direto é regra. Falando
nas instâncias estaduais. Há decisões recentes, por exemplo, no TJRS, que reconhecem a possibilidade de decretação liminar do divórcio sem necessidade de ouvir a parte contrária, reforçando o caráter potestativo. E para os advogados, em se falando de questões práticas para advogados, montamos um checklist de atuação, análise do regime de bens e documentação patrimonial, verificação da existência de filhos menores, incapazes, avaliação de guarda e alimentos, opção por divórcio extrajudicial quando possível, estratégias em litígios sensíveis, violência doméstica, patrimônio complexo, dicas de redação de petições. Fundamente sempre no artigo 226, parágrafo 6º da Constituição Federal e artigos 1571 e 1582 do Código Civil. Reforce o caráter potestativo e a ausência de necessidade de motivação. Nos consensuais, inclua cláusulas claras sobre patrimônio, guarda e alimentos. De uma forma mais simples, para quem não é advogado, o divórcio é o fim legal do casamento. A lei brasileira garante que você pode pedir isso quando quiser, sem precisar provar culpa ou cumprir prazo mínimo. Se o casal concordar e não tiver filhos menores, dá para fazer direto no cartório. Se não concordarem ou houver filhos menores, precisa de juiz julgando. O juiz vai decidir sobre guarda dos filhos, pensão e divisão de bens se vocês não chegarem a acordo. Você sabia que está em debate legislativo? Existem projetos de lei em 2025 propondo permitir o divórcio unilateral extrajudicial, dispensar advogado em casos simples de divórcio extrajudicial, regulamentar outras consequências patrimoniais e sucessórias. Esses ainda não foram aprovados, mas indicam a direção da evolução normativa. Uma curiosidade: segundo dados do IBGE, em 2024 houve mais de 428 mil divórcios registrados no Brasil, com tendência de aumento ao longo da década e maior prevalência de guarda compartilhada. Se este vídeo te ajudou de alguma forma, nos ajude fortalecendo também o canal, comente o que achou, curta, compartilhe mandando para o seu amigo ou amiga que também tem a mesma dúvida.